David Miller nunca se sentiu envergonhado de seu trabalho e acreditava que estava desempenhando um papel necessário para o bem da sociedade, sendo um médico legista na necrotério. Ele estava acostumado a passar seus dias encarando a morte, que se apresentava de uma nova forma a cada vez. Às vezes, era morte por causas naturais, enquanto em outros casos, a natureza claramente criminosa do incidente era evidente. Cada caso específico exigia uma abordagem única, e essa era a tarefa de David. Descobrir se cada morte em particular era natural ou se a causa exigia uma investigação. Os conhecidos de David apenas balançavam a cabeça, incapazes de entender como ele conseguia trabalhar em um lugar tão desagradável. No entanto, o próprio homem não se importava, pois nunca tinha medo de dificuldades e sabia que suas responsabilidades eram muito importantes, devendo realizá-las diligentemente. Mesmo quando os policiais apareciam, eles não conseguiam deixar de perguntar a ele como ele conseguia almoçar ou tomar café ali. A resposta de David sempre era: "Bem, eu não como aqui. Este lugar precisa ser mantido estéril." Ele já estava acostumado com tais perguntas e parou de prestar atenção nelas. No entanto, poucas pessoas na vida de David sabiam que ele sonhava em se tornar músico quando era pequeno e até sabia tocar piano muito bem. Os dedos delicados e graciosos do menino eram perfeitos para isso, e seus professores previam unanimemente uma grande carreira como pianista para ele. A família Miller não poderia estar mais feliz com essa perspectiva. A mãe de David, especialmente, ficou emocionada, pois costumava estudar música, mas nunca alcançou grande sucesso na área. Agora, depositava grandes esperanças em seu filho. "Filho, e se eu não conseguir me tornar um músico? Ou e se eu mudar de ideia?" perguntou David cautelosamente. Samantha Davis levantou uma sobrancelha em surpresa. "O que você quer dizer com mudar de ideia? Nós o ensinamos a amar a música desde que você nasceu. Mesmo quando você era apenas um bebê, eu tocava obras de compositores famosos, e pelo sorriso em seu rosto, você realmente gostava delas." Após esse tipo de argumento da mãe, David geralmente se retirava e tentava mudar o rumo da conversa. O tempo passou, e quanto mais velho David ficava, mais duvidoso ele ficava quanto à escolha de sua carreira. É difícil dizer o que teria acontecido com o futuro do garoto se ele não tivesse conhecido uma mulher chamada Mônica. Um dia, os pais de Mônica mudaram a família deles para Boston em busca de uma vida melhor. Eles costumavam morar em um estado vizinho e trabalhavam na área da medicina. Foi Mônica quem despertou o interesse de David pela medicina, contando-lhe histórias sobre as peculiaridades da profissão de seu pai. "Filho, e se eu me tornasse um médico, um cirurgião? É um trabalho prestigioso, não pior do que ser um pianista ou um compositor", sugeriu o jovem cautelosamente. A senhora Miller franzia a testa. "Filho, pensei que tomamos essa decisão há muito tempo, e agora você está abrindo essa discussão novamente. Tornar-se um cirurgião não é fácil, acredite em mim. Isso exige muito estudo. Você está disposto a se esforçar tanto?" "Estou, mãe. Mônica disse que eu seria ótimo nisso, e o pai dela tem dedos tão longos quanto os meus. Ele acredita que é uma qualidade importante para um cirurgião. Mônica me apoia e também planeja se inscrever na faculdade de medicina", respondeu David sem hesitação. Samantha Miller olhou silenciosamente para o filho e balançou a cabeça. Foi apenas então que ela percebeu que David finalmente desenvolvera sua própria opinião. O tempo passou, fazendo ajustes nas vidas dos membros da família Miller. Quando terminou o ensino médio, David tinha definitivamente decidido se tornar um cirurgião e praticamente parou de tocar piano. Apesar de ter ido ao baile de formatura com Mônica, o relacionamento deles não se desenvolveu mais. Além disso, Mônica mudou de ideia sobre a faculdade de medicina no último momento, deixando David lidar com isso sozinho. No entanto, David não hesitou e foi aceito na faculdade de medicina, provavelmente mais por desafio aos seus pais e a Mônica do que por um desejo genuíno de se tornar um cirurgião. No início, ele lutou nos estudos, amaldiçoando-se por abandonar a música tão precipitadamente. Mas quando terminou o segundo ano, a situação mudou para melhor. David percebeu de repente que ainda havia muitos mistérios na medicina que ninguém seria capaz de desvendar. Vendo que seu filho finalmente se apaixonara por algo específico, seus pais respiraram aliviados e se prepararam para ter um médico na família. Isso foi até o momento em que David se viu em sua primeira autópsia, conduzida por um patologista conhecido. Foi durante esse processo aparentemente complexo e desagradável que o estudante de medicina percebeu que queria se especializar em medicina legal.
A mãe de David ficou surpresa além das palavras. Filho, você não pode continuar fazendo isso. Primeiro, você para de seguir a música, agora está mudando de ideia sobre ser um cirurgião. O que vem depois? Você vai largar a faculdade e viver na rua? Mãe, vamos lá, não é assim. Eu não estou desistindo, apenas estou mudando minha especialização. Não estou abandonando a escola, explicou David. Essa grande questão, retrucou o jovem rapaz. No entanto, na compreensão de Samantha Miller, apenas alguém com problemas mentais evidentes escolheria se tornar um médico legista. No entanto, ela não conseguiu convencer seu filho a mudar de ideia, e, portanto, não teve escolha a não ser aceitar sua decisão. David nunca mais cruzou o caminho de Mônica e logo apagou todas as memórias dela de sua mente. Os colegas de David zombavam do jovem médico legista, insinuando que ele dedicava muita atenção aos mortos em vez de passar mais tempo com os vivos. No entanto, não era fácil fazer David perder a compostura. Após o doloroso término com Mônica, o jovem sistemático e ponderado não tinha pressa em amarrar sua vida a ninguém. Ele queria ter certeza completa de seus interesses e sentimentos primeiro. Certamente, ele teve alguns relacionamentos em sua vida, no entanto, nenhum deles levou a algo sério. Os pais de David incomodavam sobre netos, mas David estava consumido pelo trabalho, que ocupava cada vez mais seu tempo a cada dia. Sendo um excelente especialista nessa área, ele não apenas entendia as complexidades da morte, mas também fornecia conselhos valiosos para aqueles que investigavam as circunstâncias de um falecimento. A polícia valorizava David por suas contribuições e sempre buscava manter um relacionamento amigável com um especialista forense de sua estatura. Felizmente, enfrentando manifestações da crueldade humana todos os dias, o jovem médico legista aprendeu a confiar apenas nos fatos e nada mais. Aqueles que conheciam David por anos estavam acostumados com sua abordagem altamente profissional para a análise de corpos. Isso não apenas permitia que ele determinasse precisamente a causa da morte, mas também fornecia pistas importantes para a identificação do assassino. Naquele dia, nada era diferente. O corpo de uma mulher jovem de 30 anos foi entregue ao Centro de Medicina Legal. No entanto, os documentos acompanhantes já afirmavam a causa presumida da morte da mulher, um ataque cardíaco. Aos 30 anos? Algo está definitivamente errado aqui, sussurrou David, olhando novamente para o corpo deitado na mesa. Nesse momento, um dos atendentes que trabalhava na área de recepção da necrotério espiou para dentro da sala de autópsia, olhando para David com clara preocupação em seu rosto. Ele disse, Sr. Davis, eu esqueci de te dizer, foi o marido da falecida quem trouxe o corpo para o necrotério. O médico legista franziu a testa. Então, Billy, o que isso tem a ver com alguma coisa neste caso? O atendente hesitou por um momento e então respondeu, bem, o marido dela é um empresário conhecido que pessoalmente conhece o diretor do nosso centro. Basicamente, ele pediu para não realizar uma autópsia e preparar o corpo para o enterro. David fez uma careta. Desde quando parentes do falecido podem influenciar o trabalho da medicina legal? Acredito que a decisão neste caso deve ser tomada pelo especialista e por mais ninguém. O atendente assentiu prontamente e apressou-se a sair da sala de autópsia. David pegou o bisturi e se aproximou da mulher falecida na mesa. Sua pele era clara e bastante rosada, o que imediatamente intrigou o médico legista. Meu Deus, nunca vi nada assim, tão realista, murmurou David, sua mão tremendo enquanto segurava o bisturi, e a lâmina apenas roçou levemente a pele da mulher. Ele viu sangue, e então a mão da mulher se moveu levemente, apesar do movimento ser quase imperceptível. David notou imediatamente. Querido Deus, ela está viva. Pulso, ela tem pulso, ecoou na mente de David, esperando encontrar os batimentos cardíacos da mulher. O médico legista pegou um estetoscópio no armário e o colocou no lado esquerdo do peito dela. Parecia impossível, mas não havia batimentos cardíacos. Enquanto isso, a mão da mulher se moveu novamente, e seus lábios carnudos tremeram ligeiramente. David colocou o estetoscópio no lado direito do peito dela e ouviu distintamente os batimentos cardíacos. Foi apenas então que o médico legista percebeu seu erro. O coração da mulher estava do lado direito, uma anomalia extremamente rara que ocorre em uma entre vários milhares de pessoas. Apesar de encontrar isso pela primeira vez, David não continuou a autópsia e convocou urgentemente uma equipe de ressuscitadores, que prontamente retiraram a paciente do necrotério. O caso se revelou tão único que quase instantaneamente virou manchete nos jornais locais. Posteriormente, descobriu-se que a mulher, Amanda Gomes, não sofreu um ataque cardíaco.
A causa de sua condição foi um veneno à base de plantas que entrou em seu sistema através da comida. A pessoa responsável por isso foi identificada bastante rapidamente, o marido de Amanda, que estava tendo um caso há algum tempo. Diante da possibilidade de perder metade de seus bens e um divórcio de sua esposa legal, George Gomes encontrou uma solução alternativa para seu problema. Ele enfrentou uma escolha difícil: perder uma parte significativa de sua riqueza ou lidar com o problema de sua esposa de maneira mais radical. George escolheu a segunda opção e comprou um frasco de veneno no mercado negro. O vendedor assegurou a ele que o veneno agiria quase instantaneamente e não deixaria rastros no sangue da vítima após meia hora. No entanto, ou o veneno era de má qualidade, ou o desajeitado marido calculou mal a dose, pois Amanda acordou no necrotério apenas 1 minuto antes de sua autópsia. Claro, esse caso teve sua parcela de coincidências que pareciam ser atos de intervenção divina. Se David não tivesse prestado atenção na cor da pele da mulher e decidido verificar seus batimentos cardíacos, as coisas poderiam ter terminado tragicamente. Mas não terminaram, e Amanda recebeu alta do hospital apenas uma semana depois, após receber um curso intensivo de terapia. George Gomes conseguiu seu divórcio, no entanto, ele não teria chance de passar tempo com sua amante. Em vez disso, ele passaria um longo tempo cumprindo sua pena na penitenciária estadual. Enquanto isso, não se sabia se sua amante esperaria por ele até sua saída. Vendo que seu filho se tornará famoso, a mãe de David finalmente mudou sua atitude em relação à profissão dele e expressou sua admiração por ele pela primeira vez em vários anos. Enquanto isso, David não perdeu tempo e convidou a mulher que ele salvou para sair. Rumores diziam que o casal teria um grande futuro juntos, e era difícil discordar disso, especialmente considerando que Amanda acreditava que David era seu anjo da guarda e que não havia eventos aleatórios na vida, que tudo sempre acontecia por uma razão. E assim terminamos mais uma história em áudio. Deixe seu comentário, dê seu like, se inscreva e ative o sininho. Até a próxima, pessoal. Tchau.